Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um episódio do Comuscast. Hoje a gente vai falar dela, a soberana da medicina, a clínica médica. E para isso nós trouxemos alguns convidados. Trouxemos o Lucas Zacarias, que está fazendo residência em clínica médica pela Santa Casa, e ele é um egresso da São Camilo. Trouxemos a Marcela, que também é egressa da São Camilo e que está fazendo pediatria na USP. E o professor Jamilton, que é formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fez medicina lá. Ele fez residência em clínica médica pelo Hospital do Servidor Público Municipal e também fez residência em hematologia pela Unifesp. Vamos começar. Bom, primeiro para você, Luca, como foi esse clique para você decidir fazer clínica médica? Olha, o clique para eu fazer clínica médica, na verdade, não começou pela clínica médica, né? Eu entrei na faculdade querendo fazer cardiologia e eu não sabia que tinha que fazer clínica médica antes da cardiologia. Então, eu fui até metade do curso, até acho que na pandemia, achando que cardiologia era uma matéria de acesso direto, né? Era uma residência de acesso direto e no fim não era. Precisava fazer clínica médica antes. Mas eu sei que falo até hoje, minha namorada fica brava, que eu falo pra ela que clínica médica é a medicina de verdade, né? Então, é a medicina diagnóstica, né? É a medicina que passa por todas as especialidades e até outras especialidades, como GO, passam pela clínica médica, né? Então, apesar de ser necessário fazer clínica médica para fazer cardiologia, é uma matéria que sempre me encantou. A gente sente muito isso, a gente conversa muito sobre isso. Quanto os professores que fazem clínica médica primeiro, parece que tem um conhecimento muito maior da medicina, realmente. Sim. É isso. É porque abrange tudo, né? Sim. E você, Marcela, como foi esse clique? Ai, quero pediatria. Então, eu sempre falei que eu queria ser pediatra, mas não sabendo muito da vida da pediatria. E eu entrei na faculdade querendo neuropediatria, também não sei porquê, e aí eu fui tendo as coisas na faculdade, me distanciei bastante da pediatria, apesar de manter ela por perto, fiz parte da liga e tudo mais. Só que aí eu comecei a perceber que eu amava estudar clínica médica, mas eu gostava principalmente quando eu estudava endocrinologia pediátrica, cardiologia pediátrica. E aí que eu dei o start, que eu realmente gostava dos pacientes menores de 18 anos. Então aí ficou fácil. Aí por isso que eu escolhi a pediatria. E para você, professor, como foi esse processo de escolha de fazer clínica médica? Eu acho que ao longo da faculdade você passa por vários momentos, né? Eu entrei querendo fazer neurocirurgia, hoje não me vejo fazendo isso. Fiquei a faculdade inteira, tive ainda mais certo, fiquei a faculdade inteira querendo pediatria e mudei, entendeu? E aí eu cheguei a fazer neuro uma época e eu sempre soube que eu queria uma especialidade clínica. E aí na clínica médica eu me encontrei, porque ela é a grande mãe das especialidades, né? Então fica mais fácil você se encontrar dessa forma. E eu acho que é um ponto importante de decisão, assim, que o internato te ajuda muito, assim, entre decidir entre clínica médica e uma especialidade cirúrgica. Porque depois, na clínica médica, você também vai ter acesso a outras coisas que aí você decide a sua sub, assim. Eu acho que primeiro é decidir esse primeiro ponto, entre clínica médica e áreas cirúrgicas, ou GO, etc., que também é uma área cirúrgica e clínica. E aí, a partir daí, você definir o seu caminho depois da residência. Tá, e sobre esse tópico de subespecialidade, inclusive, eu percebi que você não entrou querendo hemato. O que te fez querer hemato no meio do caminho? Na verdade, assim, eu tenho uma experiência pré-clínica médica, eu fiz neuro, né? Fiz 8 meses de neuro. Larguei, fiquei um ano trabalhando e tal. PS, umas coisas que a gente trabalha mesmo. E fui para a clínica. Na clínica, eu pensei em tudo que você imaginar. Eu sempre quis uma especialidade um pouco mais exclusiva, assim, que eu sempre falo, que ninguém metesse a mão, assim. Então, eu queria alguma coisa um pouco mais difícil, de pacientes mais complexos. Então, eu já pensei em genética, já pensei em imuno, pensei em onco, a época, pensei em nefro. Quando eu passei no hemato, que eu percebia que, assim, ali tinha muita medicina diagnóstica. Eu sempre gostei de medicina diagnóstica. Então, tudo altera o hemograma é o exame mais pedido do mundo. Então, a partir dali, eu me encontrei, assim, e aí foi fácil. Depois que eu rodei na hemato, eu falei assim, é isso que eu quero. E da minha turma, dos 90 formados na minha turma, eu sou o único hematologista. Caramba! Então, é bem legal, assim, eu recomendo. Luca, pra você, o que você pesou nesse processo de escolha? Ai, quero ter família, quero ter tempo livre. O que foi que motivou a sua escolha, assim? Olha,
eu quero ter família, né? Eu quero ter tempo livre, qualidade de vida, né? Existem especialidades que são mais difíceis do que outras para você atingir esse objetivo, né? Mas eu não acho que é impossível para nenhuma, né? Eu acho que se você tem um plano muito bem traçado, né? Um objetivo muito bem traçado, uma estratégia muito bem consolidada, né? Eu acho que você consegue ter isso. Então, acho que a Mecha para mim, não foi escolhida pensando nisso, né? Eu tinha esses objetivos, em primeiro lugar na minha vida, ainda tenho. Quero ter família, quero ter qualidade de vida. E como a especialidade que eu escolhi vai se adequar a isso. Não isso vai se adequar à especialidade que eu escolheria. Tá. E pra você, Marcela? Eu acho também que eu concordo com o Luca. Não foi pensando, eu quero ter família, vou fazer pediatria. Mas acho que se adequar, mas eu pensei mais o que eu quero no futuro, como eu me via profissionalmente. Então, eu pensava que eu queria ter um consultório, que eu gosto de ter esse contato, essa longitudinalidade com o paciente, e também porque eu queria uma coisa que eu pudesse ter várias coisas ao mesmo tempo que eu poderia fazer. Então, a pediatria me fornece muitas coisas. Então, eu posso fazer enfermaria, eu posso fazer consultório, eu posso fazer sala de parto, posso fazer UTI, posso fazer reta de pronto-socorro e posso também ensinar. Então, essa diversidade e esse tipo de paciente me chama mais atenção. De ter esse contato íntimo com essas famílias, de ter essa pessoa de confiança que seria o pediatra. E pra você, professor, como foi isso? Eu confesso que isso não pesou muito na minha escolha de especialidade, não. Eu sempre queria planejar assim, como eu me vejo 10 anos após formado, assim. Então, algumas especialidades que não são tão ambulatoriais, em muito hospital, você sabe que não que vai impactar na sua qualidade de vida, mas você sabe que você vai ter uma vida um pouco mais demandante do ponto de vista médico, do que eu ir lá no meu consultório, acabar ele e tá tudo bem. A minha especialidade especificamente tem muito paciente muito grave, então assim, às vezes eu tenho que ficar ligado 24 horas e isso não impactava do ponto de vista, eu acho que isso é impossível para minha vida. Só que o plano de carreira muda também, né? Então, assim, o que eu pensava quando eu acabei a EMATA era uma coisa e hoje em dia eu faço algo completamente diferente, mexo muito com educação. Então, acho que às vezes, por mais que você planeje a vida, às vezes a vida te mostra um outro caminho que é melhor do que aquele que você planejou. Uhum. E sobre a preparação ao longo da faculdade, esse processo de montar o seu currículo, que vai ser analisado pela residência, né? Como foi esse processo para você, Luca? E o que você acha que as pessoas hoje em dia têm que fazer para conseguir essa pontuação? Olha, desde o começo eu sabia que fazer um currículo era necessário, né? Quando eu já estava descobrindo a medicina, né, antes de entrar na faculdade, eu já sabia que não acabaria só ali, né? Então, não só acabaria só na entrada da medicina. Precisaria passar por vários processos dentro da faculdade, e depois, residência na faculdade, liga, tudo. Então, eu já sabia que desde o começo eu precisaria fazer um currículo. Mas ainda assim, desde o começo, não foi logo no primeiro ano que eu comecei a pensar nisso. Sabia que existia essa noção de que eu precisaria fazer um currículo, mas no começo eu me deixei permitir viver a faculdade, porque é tudo muito novo, eu estava entrando ali. Mas depois eu comecei a correr atrás. Entrei numa liga, acho que a primeira liga que eu entrei foi no meu terceiro semestre, então no meu segundo ano. Fui atrás de uma monitoria, fui atrás de projetos sociais, fui atrás dos corpos estudantis, fui representante desde o segundo semestre, do segundo até o último, mas isso foi por prazer mesmo, que eu gostava. E fui criando meu currículo dessa maneira. Eu tinha essa noção, então eu sabia que em algum momento, em certos momentos, eu precisaria montar esse currículo, então aos poucos, paulatinamente, eu fui montando. E deu muito certo. Eu passei muito por conta do meu currículo, né? Tinham várias pessoas na Santa Casa com a mesma nota que a minha, e a minha nota foi impulsionada na frente delas por conta do meu currículo. Então, deu tudo certo nesse sentido.
E uma outra dúvida é assim, você acha que a montagem do currículo ela tem que ser sem pensar no que, eu tô fazendo só pelo currículo ou pensando na sua profissão? Quero seguir clínica médica, então vou fazer algo mais voltado para essa... Eu acho que você tem que unir o útil ao agradável. Por exemplo, eu queria cardio, mas eu falei assim, vou experimentar outras especialidades. Entrei na liga de onco, a primeira liga que eu entrei. E eu odiei onco dentro da liga. Foi uma das ligas que eu fui mais ativo, porque ainda assim eu tinha obrigação com a liga, né? Mas foi lá que eu descobri que eu não queria fazer. Então, ser representante foi algo que eu descobri que eu gostava. Participei do CA, foi algo que eu descobri que eu gostava. Né? Então, me rendeu muitos frutos, conheci muitas pessoas, né? Como esse querido que tá aqui. Me aproximei fiz muito networking, então eu acho que eu uni o útil ao agradável e eu acho que deu certo nesse sentido. E para você, Marcela, como é esse processo de montagem de currículo? Você acha que tem que ser mais direcionado para pediatria, por exemplo, ou investigar? Não, eu acho que você tem que também unir o útil ao agradável. Eu acho que vale a pena não deixar para o último ano da faculdade, porque acho que o currículo é uma construção. Se você deixar para o último ano, você não vai conseguir fazer metade das coisas que realmente pontuam. Mas, assim, não precisa sair correndo também no primeiro. Acho que dá para fazer as coisas aos poucos. Então, se você tem interesse por pediatria, por clínica, entra nas ligas. As ligas, elas não pontuam tanto a participação no currículo, pontua, mas não tanto contra outras coisas, mas elas fornecem o networking, às vezes fazer um artigo científico, ir para congresso, e até você entender como que é aquela especialidade um pouco mais com pessoas que vivenciam aquilo. Então, acho que agrega muito. Outras coisas como monitoria, eu acho que ajuda muito, talvez unir uma coisa que você gosta e dar uma monitoria. E eu também, como eu falei, eu adorava explicar, então, eu fui monitora de farmaco, então eu adorava ter essa troca. Acho que a iniciação científica na época do Lucas não tinha tanto, né, mas acho que hoje tem mais, disponível. Então, acho que é uma coisa também interessante. E trabalho voluntário, se você gosta, é uma coisa também que pontua, mas é muitas coisas que pontuam. E se você ficar só batendo coisas no currículo, você não vai viver a faculdade e você não vai viver também o acadêmico mesmo, né? De tentar entender aquela curso. Acho que o que importa, pelo menos o que eu vivenciei foi na Unifesp, eu tinha vários artigos pelas ligas e tudo mais, e aí é importante que você saiba o artigo que você fez. Que eles me perguntaram de todos os artigos se eu sabia falar sobre eles. Então, acho que não é fazer por fazer, você também tem que saber. Acho que essa que é uma dica mais importante. Então, vocês acham que, assim, eles não vão analisar o seu currículo pensando, ela quer clínica, mas ela fez outra coisa dentro da faculdade? Difícil. Eu acho que depende da especialidade. Acho que a pediatria e Da instituição. da instituição. Eu acho que talvez... Da instituição. As cirúrgicas, eu acredito que tenha um pouco mais. É claro que se você tiver um trabalho de pediatria, é melhor. Por exemplo, a Unifesp é uma instituição que eu acho que cobra mais isso. Ela perguntou para a minha colega, porque ela só tinha trabalho de GO. Então, acho que vai variar com a instituição. E, professor, você olhando, assim, essa vivência deles agora, como era na sua época isso? Eu tô olhando as respostas aqui, eu percebi, eu sou o longevo da mesa. Assim, a faculdade, quando eu fiz, né, eu me formei em 2009, a gente não tinha tanto cultura de liga, isso era uma coisa das faculdades do Rio, assim. Então a gente tinha muita iniciação científica e muita monitoria. Então eu fui monitor até o 5º ano da faculdade, fiz 2 anos de iniciação científica, a gente fazia muito trabalho voluntário até pela própria faculdade, então a gente ia em comunidade, em vários outros locais, e isso me ajudou a ter um currículo diversificado, que eu acho que isso é importante também. Às vezes, eventualmente, o aluno me manda o currículo para avaliar, e ele trabalhou a faculdade inteira, mas ele fez 12 ligas, e a liga vai pontuar 1. Então, assim, eu acho que é tentar diversificar as suas atividades, e nisso também acontece de você ter vivências que, às vezes, você nem pensava para você e vão impactar até no seu futuro profissional. Então, hoje, eu acho que para virar professor foi fundamental eu ter sido monitor todo esse tempo. Eu fui monitor de anatomia, em cirurgia eu sou. Então, eu fui monitor sênior, a gente dava aula para outros cursos, etc. E isso nem pensava quando eu me formei que isso ia ser a minha profissão, uma boa parte da minha profissão futuramente. Então, eu acho assim, para currículo, eu acho que vale muito a pena você diversificar. Até porque esse processo de seleção curricular,
ele foi muito mais normatizado atualmente. Então, quando eu fiz, a nota era um grande mistério. Me lembro que eu tirei 8,5 no currículo da Unifesp e 6,2 no currículo da USP, com o mesmo currículo. Às vezes. Mas isso continua. Mas eu acho que eu acho que tá um pouco melhor. Porque a entrevista era extremamente subjetiva, assim. Então, na entrevista, era a sua cara de pau lá, entendeu? Então, hoje, como você tem algumas instituições, em especial a Unicamp, o HC, etc., você tem tudo que vai pontuar. Então, teoricamente, você tem até como contestar. A gente não tinha. A gente apresentava um currículo, fazia uma entrevista que o cara perguntava o que ele queria pra você, assim, do seu vinho preferido a contratar uma VCH, que você ficasse, queria só se informar. E ele dava a nota seguinte. Então, se sentia uma coisa meio aleatória, assim, que eu acho que hoje ainda está em processo de melhora, mas eu acho que a grande dica é exatamente o que os meninos falaram, assim. É você tentar diversificar o seu currículo, pensar em artigo, pensar em coisas mais complexas para você fazer, que esses vão demandar mais tempo. Então, acho que os primeiros 4 anos da faculdade são fundamentais, porque depois que você entra no internato, você é absorvido pelo internato, né? Você não consegue pensar em muito mais coisa além de sobreviver ao internato. Muito bom você ter tocado nesse ponto, porque a minha próxima pergunta é justamente essa. Como foi conciliar os estudos para a residência durante essa loucura que é o internato? Luca, pode falar primeiro. Olha, de fato é um desafio, né? Às vezes você quer que o dia tenha mais do que 24 horas, né? Porque para conseguir dar conta de tudo, né? Tem 50 aulas para ver, tem 500 exercícios para fazer, tem prova antiga para fazer, aí tem seminário para apresentar no internato, tem estágio com carga horária puxada no internato, tem plantão para fazer no internato. Então é um desafio, né? Eu acho que de novo, vou bater na mesma tecla, mas eu acho que quando você traça um plano, né? Às vezes o plano não dá certo mesmo. Na maioria das vezes não dá, mas pelo menos você tem um norte, né? De onde seguir, né? Não deu certo aqui, tudo bem, como que eu vou manejar a partir daqui? Eu acho que ter um plano e ir ajustando esse plano à sua rotina, porque a rotina do internato ela é instável, ela não é completamente estável, não tem uma periodicidade muito certinha, né? O horário que você entra, o horário que você sai. Mas se você tem pelo menos algo planejado, um rumo a seguir, um norte a seguir, eu acho que dá certo, não é o fim do mundo. Para você, Marcelo. Eu sempre fui muito regrada e organizada nesse sentido. Então, eu também tinha essa questão. Eu fiz 2 anos de cursinho, então eu comecei no 5º e no 6º, mas no 5º eu levei muito mais, tipo assim, vou conhecer como funcionam as provas. Então, eu ia para aula, assistia, fazia o mínimo das atividades e aí eu focava no internato mais. Eu acho que a gente tem que diferenciar que o cursinho vai te preparar para residência, mas é o internato que vai te preparar para ser médico. Então, tem que aproveitar esse momento também. E é um momento que você vai conhecer, de fato, as especialidades. Que às vezes a gente fica muito fechada, mas lá que a gente vai ter essa oportunidade. Mas eu acho que não é impossível, se você tem realmente meta, foco e tudo mais, dar certo. E eu acho que o principal do preparo é a constância. Então, não adianta querer fazer 200 questões num dia e aí a semana inteira você não fez nada. Se você fizer um pouquinho cada dia, no final você fez 100 questões na semana toda, sabe? E não pesou para ninguém. Então, acho que isso é o mais importante, você ter esse planejamento, se organizar e ter uma meta, um foco. Eu quero passar esse ano. Tá tudo bem também se você quiser parar um ano e, enfim, ser médico por um ano, depois entrar, também é uma ótima oportunidade, assim, de se autoconhecer. Tá? E sobre esse processo de escolher o serviço que vocês queriam prestar, esse aqui é mais focado em estudos científicos, esse é mais focado em outra coisa, e escolher o objetivo, como foi esse processo de escolher o serviço? Olha, eu acho que cada serviço tem um perfil. O serviço que eu faço, que é a Santa Casa, ele tem um foco muito grande na emergência, em medicina de emergência. Então, forma-se um clínico com muita mão de emergencista, né? Agora, existem outros serviços mais focados, por exemplo, em enfermaria, se você dentro da clínica médica pensa em ser hospitalista, né? Tem serviços que são mais focados em ambulatório, né? Então, eu acho que vai muito do que você quer
da onde você quer começar, né? Então, quero trabalhar em UTI, quero fazer mais consultório, ambulatorial, quero fazer o meu horário comercial, gosto mais da enfermaria. Então, eu acho que a escolha vai muito do seu perfil, eu acho que conta muito onde você deve escolher. Eu não tinha muito essa noção. Como eu falei, eu atirei para todos os lados e onde meu tiro batesse, eu iria. Acabou que bateu na Santa Casa e gosto muito de medicina de emergência, então casou muito com o meu perfil também. Ótimo. E pra você, Marcelo? Eu conversei com todo mundo que eu podia pra estabelecer, tipo, o que aquele serviço ia me oferecer. E aí eu fiz uma lista, mas eu fiz uma lista muito grande, que eu acho que hoje eu teria encurtado pela metade. Mas acho que conversando, eu percebi que eu queria um serviço que tivesse alguma parte acadêmica, de ter realmente aula, enfim, chefes que são interessados nessa parte. E eu gostava muito de ter essa questão com o interno, com outros residentes de ensino, então que me forneceria isso também. E eu sempre gostei muito de paciente complexo, dessas subespecialidades, como eu falei. Eu gostava da pediatria geral, mas o que me encantava mesmo era as subespecialidades da pediatria. Então isso foi uma coisa que, para mim, foi uma coisa importante para ponderar. Mas apesar de tudo isso, a minha primeira opção foi o Einstein, porque falaram que respeitava a carga horária, tinha o preceptor. Só que aí, conversando e percebendo, eu percebi que eu preferia aprender a emergência na residência do que aprender na vida. Porque o ambulatório, quer não, se você fazer uma especialidade, você vai aprender. E agora, a medicina de emergência é muito achismo, às vezes, dependendo do serviço. E uma pessoa que tem realmente conhecimento para te passar é muito importante. Então, aí foi aí que pesou para mim para a USP. Porque tinha os pacientes complexos, tinha o ensino, e aí tinha essa questão de ser mais UTI e mais emergência também. Obrigada, Marcelo. E para você, professor, como foi esse processo de escolher o serviço? Eu tenho uma teoria que a gente estava até comentando aqui antes, eu acho assim, a primeira coisa, para escolher uma vaga, você tem que ter ela. Então, acho que é sempre importante para a pessoa que está formando, que está tentando a prova de forma séria, tentar fazer o máximo de provas possíveis, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de saúde mental. Depois que você tem essas vagas, você consegue visitar os serviços, conversar com algum residente que já é de lá e ver se aquilo se enquadra no seu perfil ou não. A residência, ela pode ser mais acadêmica, ela pode ser mais assistencial, mas quem faz o processo da residência é a vivência do residente. Então, às vezes, assim, eu peguei um hospital que às vezes não está tão focado no ensino, é muito assistencial. Você ficar mais tempo lá, você ir atrás dos casos mais interessantes, isso vai fazer você chegar em casa e estudar aquele caso. Isso vai fazer você crescer enquanto especialista. Até porque a residência é o start da sua especialidade. Depois da residência, você vai aprender e adquirir milhões de outros conhecimentos que vão te direcionar melhor no que você quer fazer. Então, até do ponto de vista de carreira acadêmica, mestrado, doutorado, ou até do ponto de vista de fellow, se fazer alguma coisa, uma subespecialidade, etc. Então, acho assim, a escolha do local que vai fazer tem que permear tudo isso. Mas para escolher local X ou local Y, você tem que ter a vaga do local X e do local Y. Então, eu acho que é interessante isso, não escolher a prova antes, assim. Eu vejo muito isso, eu só quero se for HC, Paulista e Santa Casa. E aí a pessoa só presta 3 provas, ela não passa, e ela se frustra porque ela não passou, aí vai tentar um outro ano já com aquela carga de frustração, e às vezes ela tentasse um serviço menor, às vezes não tão conhecido, para ser muito feliz naquele serviço, ia conseguir aprender tanto quanto outros residentes de outros serviços, e definir, até ser mais responsável ainda pela sua própria formação. E eu acho que é uma coisa fundamental entender que a residência é o início da sua formação, ela não é o fim. Então, quando você se forma, eu lembro claramente, quando eu acabei de especialidade, eu era hemato, eu já tinha prescrevido o mesmo esquema de quimioterapia várias vezes na residência. Quando foi prescrever o primeiro, como eu ia carimbar como principal, sem ninguém funcionar, fiquei desesperado. Falei assim, Deus do céu, quem me deu esse RQE, gente?
tem nenhuma condição. E hoje em dia é uma coisa que eu faço com muita facilidade. Então, eu acho que a experiência enquanto profissional ela também te ajuda a adquirir mais conhecimento, adquirir mais responsabilidade. Acho que a sua vida plena como especialista vai ser aí em torno de 5 anos pós-especialidade, que aí você vai ter mais segurança, vai ter um network melhor, saber a quem perguntar, todas essas coisas. Uhum. Luca, sobre a residência de clínica médica, a gente sabe que é bem corrida, e como que é a sua rotina, o que mais te surpreendeu ali dentro da residência? Olha, eu sabia que seria pesado, mas eu não sabia que seria tão pesado quanto é, né? É puxado, é corrida, é exaustivo física e emocionalmente, mas eu não me vejo em outro lugar, né? Eu sou muito realizado de ter feito a escolha que eu fiz, de estar onde eu estou, de ter chegado até aqui, baseado nas minhas escolhas. Então, estou muito cansado, mas ao mesmo tempo estou muito grato, né? A rotina ela é pesada, nós temos tem que conciliar, tem ambulatório, enfermaria, tem as especialidades, tem muito plantão noturno, pelo menos no serviço onde eu tô, né? Eu dou em média 6 plantões noturnos por mês no pronto-socorro, e nem todos os serviços eles oferecem plantão noturno, nem todos os serviços eles a carga horária te obriga a ir de final de semana. Então vai muito do seu perfil. É pesado, mas todo mundo sobrevive no final. E pra você, Marcela, tem tido essa questão de que na pediatria tem os pais, o problema dos pais. E a rotina também, como o Luca deu uma pincelada, eu gostaria que você desse. Eu acho que a grande maioria das residências de pediatria vão cumprir a carga horária. A USP não cumpre. Mas, assim, varia muito com o ano, né? Eu acho que a gente vai com essa... a pediatria vai ser mais tranquila, tá tudo mais, mas não funciona bem assim. É uma residência, ela é puxada como qualquer outra, e acho que a da USP acaba sendo um pouco mais puxada por conta disso, né? A gente é em 40 residentes, é um número bastante grande, e mesmo assim a gente dá muito plantão noturno, muito plantão fora. E assim, os pais, todo mundo pergunta e tal. Eu acho que tem paciente difícil em todos os lugares. Na clínica, na cirurgia. O pai tem pais fáceis e pais difíceis e pais normais. Acho que eles são pacientes tanto quanto os filhos, né? Acho que essa é a grande questão da pediatria. Você tem que lidar com a família, né? Porque tá todo mundo ali inserido no cuidado. E acho que na USP você tem uma vivência, na USP ou em outros lugares, que tem pacientes que têm mais complexidade de doença, é que às vezes a mãe sabe mais da doença do filho do que você, porque você nunca viu aquela síndrome genética e a mãe tá com a criança há 6 anos. Então, ela sabe, às vezes. Então, é uma questão de você não querer impor. Você tá ali você é um médico, você tem que ter essa responsabilidade, mas você tá ali para ajudar e cooperar. Então, é um trabalho de cooperação. Se você vai com esse mente de... Tente sempre explicar para a mãe, ter paciência, as coisas fluem. Eu nunca tive nenhum problema com nenhum pai. Então, acho que é muito de você realmente entender que você vai ter que conversar. Acho que a pediatria é isso. E da questão dos horários, você supera. Acho que no R1 é um pouco mais tranquilo nesse quesito. Tem estágios que vão ultrapassar, tem estágios que não vão. No R2, a grande maioria vai respeitar 60 horas, mas você tá lá quase todos os dias, porque praticamente você só passa em UTI. Então, acaba tendo essa carga emocional e física muito grande. Já no R3 é muito tranquilo, porque é só ambulatorial. Então, você sofre os 2 primeiros anos, para o terceiro você ficar mais na boa. Então, acho que é isso, esse processo aí de aprendizado e aprender a dominar o tempo, família, mas dá tudo certo. E sobre a subespecialidade, vocês modificaram isso em contato agora com a residência ou ainda continuam com o foco que vocês entraram? Olha, eu entrei pensando na cardio, eu sigo firme na cardio até hoje, né? Eu acho que é uma especialidade encantadora, né? Ainda, a cardiologia é a especialidade que mais tem especialista no Brasil, né? E assim como a clínica médica, né? Em que você vê mais de 1.000 pessoas prestando para a clínica médica, né? Enquanto nas outras especialidades tem 600, 500. A cardiologia é a mesma coisa, né? Tem 350 pessoas prestando cardiologia, quando você vai ver as outras subespecialidades, é 100, 90, 80.
Mas a cardiologia é muito ampla, né? Então tem muito campo para você atuar. Então é isso que me encanta, né? As grandes possibilidades de você trabalhar em UTI, em imagem, em diagnóstico, arritmologia. Então é isso que me encanta, é nisso que eu sigo firme até hoje. E pra você, Marcelo? Então, como eu falei, né, no começo da faculdade eu queria fazer neuropediatria e dei uma desistida. E aí agora eu voltei querendo neuropediatria de novo. Mas eu acho que na USP a gente tem contato com tanta subespecialidade que você se encanta por muitas coisas. Eu adoro UTI. Mas aí, como eu tava falando, eu acho que como você se vê no futuro, vida prática, isso acaba fazendo a sua decisão um pouco mais consciente agora, né? E aí acho que a neuro foi o que tá mais me favorecendo, porque tem um consultório que pode ser só de neuro, eu posso ter interconsulta, posso fazer exame, são pacientes que eu gosto muito de tratar, de conversar com as famílias, mas ainda tem 1 ano e meio, então vamos ver o que vai dar. Professor, a gente viu, né, que você acabou escolhendo a hematologia, mas também sabemos que você escolheu a vida acadêmica. E como foi esse processo de escolha da vida acadêmica? Eu acho que, tanto para mim quanto para muitos professores na medicina, não é a gente que escolhe a vida acadêmica, é a vida acadêmica que escolhe a gente, entendeu? Então, como eu já tinha falado no começo, assim, eu fui monitor durante a faculdade inteira e eu não achei que aquilo tinha impactado na minha vida do modo que impactou. Eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei de explicar, mas achei que aquilo era um momento de passagem, assim. Fiz a residência, no final da residência de hemato, eu recebi o convite para entrar na São Camilo. Então, eu entrei como especialista. E lá dentro, eu vi que era realmente uma coisa que eu gostava muito, assim. Então, eu comecei a entender melhor o que é o processo de formação do professor, como você tem que fazer um plano de aula, como você faz um plano de ensino para o semestre inteiro, o que você tem que, de que forma você tem que impactar o aluno, qual a dificuldade, às vezes até de você não regredir o seu conhecimento, mas você se colocar no lugar do aluno e entender que não adianta ensinar, por exemplo, a leucemia se o aluno tem dificuldade de interpretar a série branca. Então, eu acho que isso monta você como um professor, assim, tanto que eu resolvi fazer não só a área acadêmica, como fiz mestrado em educação, assim, então eu gosto muito dessa área. Para quem gosta de pesquisa, eu acho que é muito mais fundamental o processo da residência mesmo. Então, você, dentro de uma residência, principalmente nas subespecialidades, você vai pegar um pequeno assunto que você gosta mais e depois no seu mestrado ou na oportunidade de fazer doutorado direto, que muitas faculdades dão, você vai afundar naquele assunto para eventualmente virar uma autoridade naquele assunto. Então, acho que hoje em dia é um caminho um pouco mais árduo, um pouco mais longo, porque acaba que você faz 6 de faculdade, 2 de clínica, 2 de hemato, ou outras especialidades, 3, 4 anos, etc. Para depois você começar esse start de mais 2 de mestrado, mais 4 de doutorado. Mas é um negócio que vai acontecendo, assim, e eu realmente não me arrependo, assim. Hoje em dia é 50% da minha vida, e eu acho que o maior ganho que você tem disso é o ganho depois. Você vê o seu aluno fazendo uma coisa brilhante. Eu tenho aluno meu hoje com mestrado, com doutorado, que é autoridade em válvula, que é autoridade em várias coisas. Mas eu fico feliz quando o R1 consegue entubar. Eu falo, nossa, foi eu ter entendeu? Aí quando ele passa para I12, ele está ensinando a fazer acesso. Eu falei, gente, essa pessoa não sabia polir um agaso. Agora ele está ensinando o que eu ensinei para ele. Isso é a coisa mais satisfatória do planeta Terra para um professor. Então, para quem gosta disso, não adianta, não vai conseguir escapar. Você vai acabar numa sala de aula muito feliz, trabalhando muito, muito, tendo que ter muita paciência, às vezes desafiando a sua própria paciência, mas é um caminho, assim, árduo, longo, mas que muito satisfatório mesmo. Eu não me arrependo em hipótese nenhuma. E vocês que tiveram contato com o professor Jamilton e vendo ele falar isso, vocês têm esse despertar de querer seguir a vida acadêmica? E eu sou suspeito para falar. Eu, como eu havia dito, né? Tenho minhas grandes inspirações da faculdade, né? O Jajá é uma das principais delas. Antes de escolher a medicina, eu sabia que eu queria ser professor. Então, eu tive no meu colégio professores que me inspiraram muito a ser professor. Eu olhava e falava, nossa, quero dar aula também. E o segundo passo foi escolher em que matéria eu daria aula, né? E acabei me encantando pela medicina também.
que decidi que eu tenho essa pretensão de dar aula como médico, né, dentro da medicina. É muito interessante que você é, assim, uma figura muito emblemática da São Camilo. Todo mundo tem acesso aos resumos do italiano, e são resumos muito completos e interessantes. Então, Obrigado. você será um ótimo professor, tenho certeza. E você, tem alguma expectativa em relação a isso, Marcela? Ah, sim, eu acho que a residência te estimula a passar conhecimento, né? O R1 passa para o interno, o R2 passa para o R1 e assim por diante. E acho que essa parte acadêmica também sempre me chamou muita atenção. Eu sempre quis passar meu conhecimento para as outras pessoas. E então, acho que com certeza, eu queria muito ser professora também um dia. Muito interessante. Você, então, teve influência em muitas pessoas. Para finalizar, eu gostaria que vocês dessem algum recadinho para quem quer prestar clínica médica ou para quem já desde o início está pensando em prestar clínica médica, o que fazer, como se preparar, o que a gente faz durante a faculdade que é legal para se preparar para a residência. Olha, eu vou dar um recado para quem faz medicina, né? Existe vida além da medicina, né? Claro que você tem que ter seus objetivos, você tem que ter as suas ambições, você tem que saber onde você quer chegar e mesmo que não dê certo aquilo que você planejou, você deve viver o processo, né? Então, você deve viver a faculdade, você não tem que habitolar. Eu tenho um currículo para montar, mas eu não preciso criar um hiperfoco nisso, eu preciso fazer isso, a liga e a monitoria e tudo, você tem que viver o processo, você tem que viver a faculdade. E depois que você se forma, continua existindo vida além da medicina. Então, você tem que, claro, ter uma missão de passar na residência, de fazer uma pós-graduação, talvez, de fazer uma especialização, mas você também tem que almoçar com a sua mãe, você também tem que almoçar com o seu pai, você tem que sair dos seus amigos, sair com a sua namorada, porque a sua vida não é ser médico, a sua vida é ser você. E a medicina faz parte do ser você, não da sua, não do todo da sua vida, ela é uma parte e não o completo. E você, Marcelo? É até difícil, né? Colocar falando assim profundo. Eu acho que vou falar uma coisa que pegou muito pra mim, falando que eu queria fazer pediatria. Acho que as pessoas estimulam muita gente a fazer pediatria. E isso me pegou muitas vezes durante a faculdade, acho que por isso que eu fugi muito também durante esse percurso. Eu acho que você tem que fazer o que você gosta. Eu sei que você tem que pensar em dinheiro, pensar na vida, mas se você não faz alguma coisa que te dá interesse, que te estimula a estudar, então você não vai atingir o seu profissional, a sua parte profissional do jeito que você queria, sabe? Então, tipo, na hora de perguntar pra alguém o que você quer fazer, pergunta pra alguém que gosta do que tá fazendo, de que vai falar a verdade. E não ficar só, porque você vai, sei lá, você vai ser pobre, você vai ser tal coisa. Tipo, eu não quero saber isso, eu quero saber como que você tá vivendo aquilo, sabe? Então, se permita viver, se permita escolher e o conselho é bom, mas você também tem a sua própria opinião. Então, confia no que você quer fazer pra sua vida, que vai dar certo. Sobre isso da pediatria, eu quero pediatria, eu me sinto muito assim. Toda vez que eu comento, é alguém desestimulando, falando que, você não vai ter dinheiro, tem os pais. Sempre tem algum mais na especialidade. Se você perguntar pra alguém da geola, mas porque você não vai ter tempo de ficar atendendo porque vai pro parto. Se perguntar pro cirurgião, vai que ficar horas em pé. Pro ortopedista que não sabe ver leucocitose. Brincadeiras, eles sabem. Mas eu acho que sempre vai ter um porquê e se tudo mais. Acho que é isso. Foca no que você tá vendo, uma pessoa que vive em si, que gosta do que tá fazendo, porque não vai só dar motivos de mentira ou motivos tão banais. Acho que é realmente mostrar pra você como que vive aquilo. E você, professor? Eu acho que eu tenho 2 pontos aí, né? Então, primeiro, específico da clínica médica, eu acho que você nunca vai se arrepender de fazer clínica médica. Fala assim, fiz clínica e decidi que eu vou ser cirurgião cardíaco. Mas os 2 anos da residência de clínica médica vão se transformar em um bom médico. Então, eu acho que um bom especialista, ele é, antes de tudo, um bom médico. Um bom médico se forma na clínica médica. Então, assim, a vivência que você tem antes, até a questão, eu já tenho experiência, eu fiquei 2, 3 anos trabalhando. Esse é um perfil de residente que às vezes me dá muito mais trabalho do que o recém-formado, porque ele vem cheio de vício,
eu tenho que corrigir algumas coisas que ele faz achando que é o certo e não é. Então, eu acho que a clínica médica, ela tem essa pluralidade, assim, né? De você conseguir ter um pouco de tudo e ser uma pessoa muito mais completa do ponto de vista da medicina mesmo. E o outro, eu acho que pegando um gancho um pouco do que a Marcela falou, é assim, não metrifique o seu sucesso pela sua conta bancária. Então, assim, eu vou fazer a especialidade X porque ela vai me dar muito dinheiro. Eu vou fazer... Se fosse assim, você saía da faculdade e virava um canastrão qualquer, prescritor de soro azul. Aquele cara ganha 80 mil reais, nunca fez nem residência, por consulta, por dia, não sei o quê. Você queria ser aquele cara? Não. Eu gosto de ser médico, eu gosto de dar aula. Então, eu acho que o sucesso profissional, é óbvio que ninguém aqui se pode ser hipócrita e falar que não, o dinheiro não é importante. Todo mundo quer ganhar seu dinheiro, para ter um padrão de vida legal, para conseguir construir sua família, etc. Mas ele não é só metrificado nisso. Você tem que fazer o que você gosta, porque já é difícil a profissão. Se você fizer alguma coisa dentro da profissão que não é aquilo que você gosta, que mesmo que você goste, tem coisas que você não gosta, vai ficar ainda mais difícil, e aí o que você vê é um monte de gente muito frustrada com o que você fez da vida, que é a pessoa que vai falar que pediatria não vale a pena, que é a pessoa falar que o clínico vai ficar pobre, e por aí vai lá. Então, assim, eu conheço cirurgião plástico pobre, conheço urologista pobre. Por quê? Porque o cara é medíocre, o cara fez só com uma coisa, ele não consegue se esforçar para criar aquela especialidade. Então, acho que pensar em sucesso é pensar muito além da conta bancária, é pensar em quão satisfeito você vai estar exercendo a sua profissão. É muito bonito te ouvir falar assim, e tão admirado com a sua profissão, e também por causa dessa questão de estimulação, principalmente pra mim, que quero pediatria, que é uma coisa que todo mundo julga, é complicado. Venha pros sorrisos, pros abraços quentinhos. Bom, gente, eu gostaria de agradecer vocês. A gente chegou ao final do nosso Comuscast. Em nome do Comus, que eu agradeço a participação de todos vocês. Foi incrível ter vocês aqui. E para você que assistiu a gente, muito obrigada. Compartilhe com seus amigos. O Comuscast é uma ideia que quer trazer essa perspectiva da residência para a gente entender como aluno como é o funcionamento disso. Muito obrigada.